Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje tenho o prazer de receber aqui para trocar uma ideia comigo uma surfista, comunicadora, empreendedora, talvez possa dizer dona de um carisma único. Não conheço, mas pelo que eu acompanho, o carisma absurdo dela é Bárbara Miller. Bárbara, obrigado, viu? Valeu topar bater esse papo aqui comigo hoje. Obrigada, adorei a introdução. É isso mesmo, sou meio louca, mas sou muito coração. E é isso que eu tenho conseguido passar um pouco, eu acho, né, adiante, porque antes a gente era focado só no surf, e agora eu tô falando por aí, Você inventando gosta, né? moda, Você gosta de e conversar tá também, sendo bem né? legal. Ah, eu gosto. Eu gosto quando eu me interesso, sabe? Aí eu falo pelos cotovelos, Bom, se não dá pra ver também. Eu fico quieta, tento não encher o saco, mas se eu tô Bom, quieta, espero que o papo aqui dure tá mais do que funcionando. 15 minutos, então. Tomara que dê tudo certo. Tô brincando. É, já Tô aviso brincando. logo, Antes da né? gente começar, eu queria só pedir pra galera aquele básico lá, enquanto vocês estão aí assistindo. Já se inscreve, já curte o canal, comenta aqui no vídeo, compartilha com a galera, marca a Bárbara aqui, faz um elogio, comenta sobre o trabalho dela, sobre o trabalho que ela faz, sobre em cima das ondas, sobre o outro trabalho dela de comunicadora. Bom, para quem não conhece muito ela, ela teve na telinha há pouco tempo agora, né? Bom, ela já tá na telinha há muito tempo, mas agora estava numa plataforma talvez até maior, na transmissão da WSL. Vamos falar um pouco sobre isso também no papo. Não é, eu não sabia, eu convidei a Bárbara muito antes disso. A gente já tava tentando se falar há um Pois tempo. é. E aí eu olhei, eu tava olhando a entrevista e falei, ah, ela aí, ó, vou mandar mensagem de novo pra ela. Mas, meu, antes a gente começar. Já que ela tá falando aí, Mas antes né? da gente começar assim, falar de surf especificamente, eu gosto de passar pra galera que não conhece, quem vem aqui bater um papo, talvez só um pouquinho de relação do surf, como começou, onde cresceu, onde nasceu e da onde surgiu primeiro essa relação. É Santa Catarina, né? É, eu moro em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Agora eu moro na Praia Brava, Itajaí, que é do lado, né? Eu moro a 5 minutos da casa dos meus pais, que é em Balneário, inclusive. E eu comecei a surfar em Balneário na escolinha do Bilo, que é meu padrinho do surf, assim, doidão das antigas. E o meu irmão começou, na verdade, antes de mim. E o meu irmão, ele era muito introvertido, assim, não falava muito, bem na dele. E eu acho que quando ele começou a surfar, eu vi uma criança totalmente diferente. Ele é um ano mais velho que eu. A gente é bem próximo, assim. E aí eu vi uma alegria que eu nunca tinha visto na vida, né, com ele. Aí eu pensei, isso deve ser legal pra caramba, né? Então vamos lá. Eu fui logo em seguida, assim. O meu irmão, ele é totalmente meu coach até hoje da Não, vida, né? Não só do surf. A única pessoa que eu baixo a bola mesmo é pro meu irmão. Às vezes nem pros pais, mas pro meu irmão, sim. E ele que me ensinou tudo e me deu a confiança, inclusive, de fazer esses outros trabalhos além do surf, né? Mas começou totalmente por causa do Thiago, que é o meu irmão. E aí foi brincadeira, aquela coisa, e não tinha menina, não quantos anos você tinha uma tinha, ou outra assim Bárbara? no verão. Eu tinha 11 anos. 11, Eu tenho legal. 32 agora. Tem tempo. Então, é 11 para 12, assim, foi quando eu comecei mesmo, porque no inverno acaba afastando muito as pessoas do surf. Então, é muito divertido no verão, vai toda hora, tá na praia igual, mas no inverno exige mais, então tem que gostar muito, tem que ter a tal do bug O ali para te bichinho tem que picar, picar, para ficar exatamente. viciado, tem que ter um bichinho ali que realmente não é um esporte tão prazeroso no inverno, então tem que chegar nesse ponto de ser prazeroso que demora um pouquinho. Então eu acabei ficando mais pela competição contra os meninos, que eram os amigos do Ah, meu pode irmão, que crer. viraram meus amigos. Eu só andava com os moleques, me vestia que nem um moleque, me vestia, né? Eu tô nem... Ela de Mas eu tô com unha moletom. pintada, então eu Não, tenho tá equilíbrio. ótimo. Mas tá de moletom, Mas tá de assim, boné, tá ótimo. entendeu? Então, molecona aí até hoje, mas, né, tem um equilíbrio. Mas na época eu era um molecote total, assim. Então eu queria só andar com eles e isso que me fez, me motivou a querer ser surfista. Então era tudo pela competição. E você Surf lembra treino do quando te Bilo. picou? Eu Teve lembro, cara. algum Eu dia específico, alguma Uhum. sessão específica, algum lugar específico? Teve um dia que minha mãe ganhou de mim numa bateria. Que minha mãe começou a surfar comigo para me A proteger mais do que pela competidora, a vontade dela, competidora. assim. É, ela é uma perua, tipo.
Nada a ver. E ela surfa até hoje, graças a Deus. Mas ela começou muito por mim e amou o esporte. Meu pai já surfava também, era surfista de verão, assim, daqueles alemão do interior que vinha, surfava no verão. Mas aí começou mesmo com o meu irmão e depois comigo. Aí os meus pais voltaram. Mas aí minha mãe ganhou de mim numa bateria de longboard, assim, que era um treino, assim, desses, né, locais. Cara, eu fiquei uma semana sem falar com ela. Você Falei, já eu tinha tenho quantos tipo anos aí? eu tinha 12, Ah, tava ainda bem no novinha. início, Ah, assim. legal. Tava bem novinha, porque com 13 anos eu já tava viajando o mundo. Eu viciei de uma forma, mas eu lembro que foi nesse campeonato com a minha mãe que eu falei, eu não vou perder mais, eu não quero mais sentir isso. Aí eu competi muito, 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 tive patrocínios assim que me levantaram mesmo, assim, até a autoestima, que às vezes eu ficava, ai, mas eu não sei se eu tenho competência ou isso, aí eles botavam uma fé em mim que nem eu botava, aí me fazia correr Mas atrás, até hoje, assim, né? você já era competidora antes do surf, de brincadeira, de qualquer coisa, ou não? Foi Ah, aí eu no. era, assim, ó, É, se eu parar pra pensar, eu sempre fui. Eu não sou mais, desde eu competi muito tempo e desde que eu parei de competir, eu parei de ser competidora. Talvez algumas amigas que escutarem isso vão dizer o contrário. Porque assim, eu não posso nem jogar baralho que o bicho pega. Tipo assim, eu fico louca, ah, cara. Tem que cuidar. Mas no surf e esporte mesmo, eu fiquei muito tranquila, porque eu competi muito tempo. Eu fiquei assim, um pouco na vida pessoal e eu não sabia pode separar. crer. Então, desde que eu parei de competir, eu fiquei até uma pessoa mais tranquila, assim, pessoalmente. Bom, eu não sei se a Mas, Bárbara vai querer falar depois, é, mas ela teve um patrocínio de uma marca grande aí por muitos e muitos anos, né? Quando eu era competidora, tranquilo, que é a Oakley, passado. né? Que é Sim. bom, hoje também tá estampado aí na cabeça dela quem é que paga as contas, né? Vans. Tá na minha também, mas ainda não paga minhas contas, viu, Vans? É só Ah, de mas graça, tá? Ó. eu vi já. É isso Mas aí. quem sabe um dia, né? Eles não apareçam Sabe por o dia, aqui. né? É isso aí, tem que jogar pro universo. É isso. Mas aí eu ia falar que. Bom, aí então você estava falando do seu espírito competitivo. Hoje, bom, para quem conhece a Bárbara hoje é uma free surfer, a gente sabe, a gente vai chegar lá em algum momento da nossa conversa. Uhum. Mas então o espírito competitivo te levou na competição porque era o que você queria mesmo, é o que as marcas queriam, ou o que a marca queria naquela época, ou era, sei lá, o único caminho naquela época que era visto? Porque eu já conversei com. Eu também tenho 33, né? Então a gente tem praticamente a mesma idade. Tem uns, Uhum. uns caras que eu já conversei aqui no podcast também, que eles falaram, cara, naquela época a gente não sabia o que era free surf, não existia aí no free surf. Então, ou era competir Sim, ou a era competir. discussão. Como é que pra você foi nessa linha mesmo? Você falou, eu vou viver do surf e viver do surf é ser competidora. Foi nessa linha. Total, eu nem pensei em outra opção porque eu queria muito, assim, eu queria ganhar, sabe, o troféu de primeiro no pódio, eu queria, sabe, sentir aquele rush na bateria, tá acabando o tempo, tá vindo onda, ai, eu preciso, sabe, ser esperto, eu preciso marcar, eu preciso, e não tinha muita coisa de prioridade ainda na minha época, mas tinha muita marcação, assim, eu era chata, cara, eu era chata pra caramba. E aí eu lembro que eu gostava disso, eu gostava da competição. Então eu ficava frustrada, fui aprendendo a perder, né? Porque a gente perde mais do que ganha, acaba que fica, né? Vai se acostumando. Mas eu botei uma meta que era ser campeã brasileira. Eu não ia desistir até ser campeã brasileira. Aí eu fui campeã brasileira em 2009. Faz muito tempo, mas eu fui. Irado. E aí fui para vários ISA Games, IQS, viajei muito o mundo, né, por causa de patrocínio e pela competição mesmo, que as confederações pagavam tudo, e foi me dando muita oportunidade de conhecer o mundo, que sempre foi o principal. Entendi. Sempre estudei, minha família sempre foi muito rígida nessa parte, assim, só pode surfar quando tiver com a tarefa toda pronta. Fazia tudo na sexta-feira, mesmo que a entrega era na segunda, só para me deixar em paz. Tipo assim, sempre dava um jeito de conciliar a escola com Isso viagens, que eu ia então sempre perguntar. foram bem Desculpa te rígidos, interromper, mas assim. uma coisa que eu
que assim, que eu também trabalho com futebol, né? Tem um outro lado, que infelizmente é o que paga a conta ainda, não é o que eu gosto de fazer no surf. Você Eu chutava a bola, gostaria no que minha caso. conta fosse paga pelo surf, não pelo futebol, mas ainda não rola. Eu gosto do churrasco quando dá pra assistir os jogos. Essa é a minha Aí relação com o tá ótimo. futebol. Não, mas aí eu ia falar porque a gente sempre pensa isso, por exemplo, no futebol, comparando um pouco do moleque que abandona o futebol para abandona a escola para Hum. focar no futebol e tal. E você falou, acho que, não sei se eu ouvi bem, você falou que começou com 12, 11, 12, com 13 você já estava viajando o mundo. Como é que era para conciliar, de fato, estudo, escola, com viagem, com Em surf, com 2009, competição? quando eu fui campeã brasileira, eu tava no terceirão. Tá, Aí, sinceramente, eu mal fui pra escola no terceirão, tá, mas mas a escola já me antes. apoiava Ah, tá. bastante, porque eu já tava ganhando coisa pela escola, botava adesivão lá, Já era e garota eu tava propaganda da no escola já. fase. Bem total, tava em todos os outdoor. Junto com o Matheus Navarro também, que estudava na mesma escola que a minha, a gente E era vai os ser um caras dos da próximos escola. convidados, já deixa aqui esse spoiler aqui, É, Matheus então, ó, Navarro, vai lembrar do exatamente. unificado, vamos falar do unificado, como Eu era vou, estudar no vou puxar esse unificado. assunto com ele. É, eu acho que até o Teco, o Padarati estudou unificado, era tipo a escola da galera. Da hora. Mas sempre foram muito legais, assim, entendiam que era uma oportunidade única de estar vivendo aquilo. Talvez depois da escola a gente não tivesse essa oportunidade, né? Então isso que era legal. E eles faziam várias competições, gincanas e tal, então a gente sempre estava lá presente. Mas aí conciliava Mas falta, presença, trabalho, como era? as faltas eles sempre deixavam enquanto a gente tivesse as datas do campeonato certinho. Se a gente perdesse, tinha que voltar antes, estava sempre em contato, assim. Entendi. E aí a gente tinha que fazer sempre uma redação, um trabalho à parte do lugar onde a gente visitou, Ah, sobre a cultura, sobre a história, pô, que alguma da coisa hora. assim que, entendeu? Aí as matérias mandavam coisas, pediam coisas de cada matéria, só que dentro do lugar onde eu estava viajando. Então, tipo, eles davam um jeito de fazer diferente para quem, né, não estava lá todo dia. O que foi muito legal, assim, ajudaram bastante. Eu lembro que minha primeira viagem internacional de surf paga por patrocínio, assim, foi para Galápagos. E o Pinga, que foi o meu primeiro manager, ele mandou eu fazer uma redação no final da viagem. Mandou todo mundo fazer. Tava o Mineirinho, a Claudinha Gonçalves, o Jadson, o Ítalo Só uma turma e o fraca. Caibé. É, e eu lá perdida, né? Falei, olha só, vamos lá então. Mas a Claudinha, nossa, ela foi minha tutora bizarra, assim, me ajudou muito, porque tava grande o mar, eu não tinha prancha, ela me emprestou. Enfim, foi demais essa viagem. E aí o Pinga pediu para todo mundo fazer uma redação sobre a viagem, sobre o que a gente aprendeu e tal. Falei, ih, isso aí eu tiro de letra, cara. Fiz um livro pro cara ler. Aí ele falou assim: não, essa menina aí, ela vai aprender alguma coisa na vida, ela vai saber da entrevista, sei lá. Aí ele ficou feliz, assim. Eu lembro que elogiou para os meus pais e eles ficaram super orgulhosos, porque eles achavam que eu não sabia nem ler mais, Da hora, que da eu só hora. queria saber de surfar. É, já fica o recado aqui, né? Porque o surf talvez por um tempo não teve essa fama que tem hoje e que o Uhum, futebol tem. Futebol tem há décadas e décadas e décadas, todo mundo sonha em ser jogador de uhum. futebol, mas hoje, graças, sei lá, ao efeito Brazilian Storm aí, ou Medina principalmente, e agora Felipe, depois Ítalo, enfim, todo mundo sonha em ser eles, mas não abandonem a escola, né? Porque o Medina ali que ganha É, milhões, e o outro, e o Ítalo, e o Felipe, sei lá, e todos eles que estão vindo dá para conciliar. são as exceções ali, né? Então vamos continuar todo mundo estudando aí, porque é super É, importante, né? total. Até porque eu não segui na linha de competição. Aí o free surf começou. Acho que eu ia falar, pera, antes de você entrar no free surf, vamos. A meta era chegar no CT. Então, sempre foi um sonho. Chegou num momento que eu via que as gringas eram muito à frente, assim, não tinha Tipo, como competir negar, no QS, mesmo no QS, né? Você corria QS. no QS, assim, eu ficava, cara, dava pra ganhar um QS ou outro, mas tipo, pra entrar no CT e surfar as ondas que elas já estão Pode acostumadas a crer. treinar, era outro mundo. Eu não conseguia ir pro Hawaii todo ano e treinar na Austrália e pra Indonésia, tipo, tudo que já não tô tirando mérito delas por elas treinarem em lugares Não, bons, total, nem um mas. pouco, é porque elas eram muito à frente, muito avançadas realmente das brasileiras. Agora já está mudando, já mudou bastante,
né? Desde que, meu Deus, a Silvana chegou ali dando aéreo para tudo que é lado, não tem nem o que falar. Mas assim, e também onda pesada. Mas na minha época ali foi foda. Porque, cara, não tinha como. E aí eu entrei no Super Surf no ano que acabou o Super Surf, Pode crer. que foi 2000. Ah, não lembro. Vou falar errado, ainda não vou falar então. E aí eu não entrei, né? Acabou que teve toda a crise e tal. Foi 2010. Crise econômica e tal. E aí acabaram muito as competições no feminino. No masculino também, mas o primeiro a Sim. cortar é o feminino. E longboard, o primeiro que é cortado. E aí a Claudinha já fazia alguns programas no Multishow. Ela fazia o Batom e Parafina, Se Joga, tinha esses Na programas, ela faixa de sempre me radicais chamava ali como no convidada. Multishow. É, em algum lugar assim, aí a gente ia para alguma surf trip, era sempre surf, surf, surf. Então era muito legal porque eu já tinha começado alguma coisa na TV, assim. E aí nem existia o canal off ainda. O primeiro programa que a gente fez foi eu e a Claudinha no Sol e Sal, que era o programa dela, que a gente foi para Jamaica. Foi a primeira coisa que saiu. Mas enfim, eu queria falar outra coisa antes de entrar Por que que talvez nisso. você desistiu de tentar o CT, digamos? Era o ano que eu ia correr todas as etapas do QS. Tava Todas, planejado, assim. tava Eu lembro programado. que a Oakley, meu, ia pagar tudo, assim. Então, esse era o sonho, essa era a meta. Que você perguntou se a meta era entrar no CT. Então, a oportunidade que eu Pode tive, crer. que eu teria, seria naquele ano. Aí eu me acidentei de skate. Que isso foi 2011, eles iam pagar o ano inteiro. Aí eu me quebrei toda de Mas o que skate, cara. aconteceu? Machucou o Fiquei um quê? ano e meio sem surfar. Eu tava Nossa. num bowl em Mariscal, um bowlzinho assim, ó, cara, assim, eu não quero nem que tenha uma referência de foto aí, porque senão vai ficar feio. Mas eu tava andando, já tinha aprendido a dropar, dava meus carvinzinhos, tava me achando a skatista. E aí era carnaval, tomei uma cervejinha, Aliás, continuei Bárbara andando de gosta, tô skate. sabendo que Bárbara gosta. Culpa da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha Tem nada família inteira. errado, tá ótimo. E aí você foi o Eu quê? sou Dropar? Você religiosa, foi acertar adoro mesmo. alguma coisa ali no bolzinho? Cara, aí eu fui dropar com uma latinha de cerveja na mão, assim, eu não sabia que tinha alguém filmando, mas tinha alguém filmando e eu tava andando assim, vacilei, vacilei. Mas assim, adolescente, já era adulta, na real. Não, a gente usa Mas é sempre que um eu demorei pra adolescente. amadurecer. Faz parte. Eu ainda me sinto adolescente, tenho 32. Estamos aí? Eu com Sim, medo, né, sim, que pode travou. seguir. Mas enfim, eu sou uma adolescente de 32 anos. E alguém filmou e postou, eu acho que era Facebook, não era nem Instagram ainda. E fui demitida, tive que colocar 7 pinos e uma placa. Fiz uma Nossa. cirurgia sinistra. Lembro que acordei no meio da cirurgia com cheiro de queimado, porque não pega muita anestesia em mim. Aí eu fui acordando no meio. Eu lembro que foi traumático. Assim, ai meu Deus, eu vou sentir dor. Não senti nada, foi só apavoro mesmo. E aí, pra mim, foi o fundo do poço, assim. Foi o fundo do Ficou poço. um ano Falei, e eu meio sem estraguei surfar, você falou. tudo. Fiquei um ano e meio sem surfar. Fiquei um ano sem surfar. Vou te falar que naquele meio ano eu tava voltando. Aí depois de um ano e meio que eu consegui, tipo, dropar sozinha, pegar uma parede e começar a voltar. Depois Entendi. de um ano e meio mesmo, assim, que eu comecei a conseguir todos os dias, né? Mas foi um ano, assim, bem. Nossa, terrível, terrível. E aí eu resolvi fazer faculdade. Aí eu fiz faculdade de moda Da e fiz hora. também de fotografia, não me formei em nenhuma das duas. Faltou pouquíssimo para me formar nas duas, mas desisti em algum Mas você momento. curtiu. Curti, curti muito. Da E me hora. ajuda em muita coisa até hoje, sabe? Eu tenho certeza que se eu tivesse me formado, teria me dado mais oportunidades na vida ainda. Mas eu não terminei. E agora também não sei se eu quero. Vamos ver. Vamos ver se, né? Mas aí foi, e foi nessa que chegou a Vans, nesse período? Ainda não. Exatamente nesse momento que chegou a Vans, porque eu tinha uma amizade da Leila Hurst, que foi uma menina
né, que saiu agora há pouco da Vans, porque, né, ela virou mãe, tá em outro momento realmente da vida, mas ela foi, assim, a cara da Vans Girls internacional por muito tempo. Da hora. E eu era amiga dela, da época que a gente competia nos ISA, quando a gente se encontrava nos campeonatos. E ela é havaiana. E ela sempre teve patrocínio da Vans e eu sempre amei Vans. Eu falava, ai, fala de mim, não sei o quê, bem metida assim, fala, ai, diz que tem uma brasileira que ama Vans, só usa o Vans, Você tem que né? Daí meter ela as caras aí, pegava e jogar eu, pro universo, né? Foi como você falou. é, nossa, total, assim, mas tipo, eu não enchia muito o saco dela, só sempre falava, ai, eu amo as coisas que tu usa. Eu ficava, ai, Vans, Vans, Vans. Aí eu comprava um Vans, ela me ajudava, às vezes me levava numa loja, ela deixava eu escolher. Eu falava, nossa. E aí, depois de anos sem nem falar com a menina, eu recebo um e-mail de uma gringa. Que era a gringa que eu lembrava que era. Que aí já tinha Instagram, que eu lembro que eu até seguia ela no Instagram, Que uma de manager de metida, lá? assim. Uma manager da Vans Girls lá. E ela me botou em contato com o pessoal da gringa. E aí eles me mandavam uns tênis uma vez por mês, assim, Ah, ó. ainda não Tipo, tinha Vans tênis, Brasil, tipo, então. um amor. Não tinha. Não tinha. Eu acho que pro skate até tinha. Tá. Não tenho certeza, mas eu acho que no skate já tinha, no surf que não tinha ainda. Aí eu entrei na de lá, e aí no ano que deu todo esse BO do skate, que me acidentei e tal, a Vans Brasil estava chegando no Brasil. Ah, A Vans entendi. estava chegando no Brasil. Então eu fui uma praticamente a primeira do surf que eles chamaram. Na verdade, minto, já tinha o Thomas Hermes, que ele já tinha contato com os gringos antes de consolidar a Vans Brasil Surf, né? Aqui. Mas no feminino acabou que eles não tiveram opção. Falaram, ela já tá em contato com os caras lá há 2 anos, sei lá quanto tempo, que eu tô Aham. há 11 anos agora. Tô há 11 anos na Vans já. E aí eles não tiveram muita opção, e aí eu tô lá até hoje. Da hora, mas Graças aí a como Deus, que. eles Então, mas aí. me ergueram Pode crer. das cinzas. Eu falei, eu vou melhorar, assim que eu melhorar, vou correr os QS, eu vou fazer isso, vou É fazer isso isso. que eu ia perguntar. E eu já tinha mudado como pessoa, porque esse tempo que eu tive que ficar parada no começo foi horrível, Eu ia falar, o que que foi você fez? Você horroroso. super ativa aí, andando de skate, Não, chegou surfando, uma hora que, viajando. tipo, Ficou um ano sem surfar, você fazia o quê? cara, o corpo acostumou uma hora. Tipo, eu vi tudo, todos os filmes que tu pode imaginar. Resolvi fazer faculdade, que eu falei, beleza, né? Vou fazer Distrai a faculdade. cabeça. E aí eu conseguia dirigir, tipo, pior que é o meu direito, mas eu conseguia dirigir, era até fisioterapia, assim, não era bom, né? Que se eu batesse o carro eu ia me ferrar de novo. Mas, assim, dava meu rolezinho, não era difícil, né? Morando com os pais, eles sempre me ajudavam em tudo. E fé em Deus, porque é só esperar, não tem muito o que fazer. Eu namorava, né, o Marcos na época, o meu ex-ex-ex, a louca, né? Mas já que estão falando nomes, marcas, vamos falar. Fica à E vontade. aí ele é skatista, mas ele competia tal numa tour Europa. E aí a gente fez uma trip de trailer na Europa. Eu Ah, nem da hora. podia surfar ainda, mas foi naquele meio ano que eu estava voltando a surfar. Daí eu peguei umas ondinhas aqui e ali, mas aí eu fui com ele nessa trip que foi, cara, a pior decisão, porque eu tava recuperando, então o frio, eu lembro na Suécia, tipo, sei lá onde é que a gente tava, mas um frio de doer nos ossos, a gente tinha um trailer sem, tipo, calefação nenhuma, tipo, Nossa. cara, que ideia. Mas olhando assim, lembrando, foi muito massa, foi legal pra caramba, mas a dor, cara, que eu senti nesses Imagino. pinos, meu Deus. Uh, Não, imagino. mas histórias pra contar, foi bem legal em outros sentidos. Mas eu cheguei nesse ponto porque, porque eu tive que ficar parada. Aí, você tá aí? Eu tô aqui. A sua travou um pouquinho, mas não tem Aí, problema não. Pode seguir, se então quiser. tá. Aí, quando eu tava parada, eu fiz faculdade e tal, depois voltei a surfar, sem a pilha da competição. Eu já tava uma pessoa mais calma, assim, eu acho que Entendi. acostumou, não sei, eu não tava mais, que eu era muito Então, imperativa, mas você muito falou que o seu plano toda com a hora. Oakley foi quando você Isso chegou com passou muito, eles. assim. Eu gosto muito de não fazer nada, sabe? De ficar olhando pra TV horas e horas. Eu e meu cachorro olhando pro nada. Adoro fazer isso. Então, tipo, antes isso não existia, não era uma possibilidade. Eu acho que a idade também, né,
Mas aí Acontece com a quem que gente. tomou a decisão? Porque aí você falou que você chegou na Vans e falou, ah, eu vou correr o QS, vou fazer tudo, vou chegar, Aí e aí? eles falaram, se tu quiser, tu quer? Aí eu falei, eu não sei, não sabia que eu podia querer ou não querer. Eu achei que era a minha única obrigação, né? Trazer resultado. Tipo, se tu não quiser, não precisa. O que que tu gosta de fazer? Eu falei, eu fiz uns programas de TV e tal, achei legal. Faz. Olha Manda só. mensagem pros caras lá, fala que tá disponível. Aí começou a aparecer vários programas de TV. Eu falei, beleza. Se tu quiser voltar a competir, tu volta, mas enquanto tu não sabe, procura outras coisas. Posta os desenhos que tu faz nas tuas pranchas. Ó, que da Mostra que tu hora. faz biquínis há 10 anos e ninguém sabe. Tipo, vai, sabe? Mostra o teu lado artístico, a tua Era parte o criativa. começo de, sei lá, de Entendeu? ser uma influencer aí, uma comunicadora, uma Primeira pessoa. influenciadora do Brasil, meus amores. É Tô isso. zoando. Não, mas assim, era nessa linha, que é uma linha talvez que hoje todo mundo, obviamente, está muito disseminado, mas antigamente é isso que você falou, ninguém sabia que Mas é dava uma que oportunidade daria para nova, né? viver disso. É isso, exato. E você É uma abraçou, aí você oportunidade abraçou nova. de Para as vez. marcas é bom. Aí eu abracei, porque como eu gosto de moda também pra caramba, falei, cara, eu gosto muito das peças da Vans. E agora tem o feminino muito bom. Mas quando eu entrei, não tinha o feminino muito bom. Só que eu sempre gostei de peça masculina e dava meu jeito, assim, modificava as peças, pintava umas coisas, cortava as camisetas de homem, ficava grandão, só que curtinho, e dava, tipo, Pode crer. mudava, customizava, assim, e a Vans adorava isso. Então, agora a Vans está bem sólida, assim, né, no time, eu digo em geral, né, interno, mas no começo mudava bastante, eu sempre tinha que provar de novo que valia a pena ficar ali, porque eu, né, não só no surf, mas acabava mostrando outras possibilidades para a pessoa praticamente ser o que ela é. E a pessoa não faz história só ficando em primeiro no pódio, ela pode ajudar, porque a maioria não está lá, né, em Total, primeiro no total. pódio. Então, não é tão fácil entender, reconhecer. É melhor quando é mais próximo, assim, pensando numa marca, né? Então, eu sempre tinha que provar de novo meio que o valor e tal. E eles sempre foram maravilhosos, né, cara? Da Família hora. mesmo, assim. Quando a gente fala Vans Family, é real. A gente fez uma trip agora pra Itamambuca com um time de surf. Foi legal pra caramba. A galera é bem unida. Da Foi legal. hora. E aí, bom, e aí você já até falou um pouquinho do off, né? Do que você fazia, por Uhum. exemplo, com a Cláudia e tal. Mas você fez muito mais coisa no off, né? Você meio que fez bastante coisa. Fez o Por Elas, Fiz. né? Eu É... fiz vários por elas. Tiveram alguns que eu não consegui ir. Mas o que mais, nossa, ficou no meu coração assim é o Maré das Ah, é Marias com que a eu fiz com a Chantal. Chantal. Calma, vou falar. Esse eu vou E falar. Eu aí, guardei um pedaço aqui só pra falar desse. Antes eu quero perguntar, não só do Por Elas ou antes desse, porque esse eu sei que acabou sendo especial. Mas como é que era? Porque assim. Era uma viagem, eram muitas meninas juntas, é de certa forma um trabalho também, tá todo mundo, não sei, é aí que eu queria ouvir de você, todo mundo querendo aparecer, não sei, para as marcas também é bom, mas vocês imaginam que tinham que gravar, não era uma viagem tão relaxada, tinha uma direção ali, tinha que ir pra água, tinha que gravar. Como que é a vida do, porque quem assiste, eu falei isso com o Melim, por exemplo, o Melim veio aqui, o Melim é um dos caras do grupo Sal, né, que fez muitos uhum. programas do Off. E ele falou, cara, vocês que estão lá no off, fizeram a gente achar que quem vive no off tem é a vida perfeita, a vida dos sonhos ali. Mas Tá de imagino férias. que tem todo um trampo, uma pressão por trás para entregar, para não sei o quê. Como é que eram essas viagens? Era mais trabalho, era mais Nossa, eu prazer, mais lembro. diversão? Então, eu fui aprendendo a aproveitar como uma viagem com as amigas e né, uma surf trip, só que sempre existe, as minhas viagens de surf sempre existiu o trabalho envolvido. Pode Então, crer. para mim, era de boa. Nossa, era de boa, porque, claro, por exemplo, meu irmão, ele não quis virar um super competidor, assim, e viajar para surfar, só que tendo que ter um compromisso com isso. Ele quer viajar de férias para surfar, ele quer fazer o Pode dinheiro dele crer. aqui e Da curtir hora. depois, entendeu? Ele não quer, tipo, então isso é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam também que quando vai trabalhar para surfar, claro que curte, mas também exige aquela, né, uma pressão para entrega.
Eu fui para Maldivas uma vez, não deu onda, voltei chorando, porque eu fiz a Vans pagar o negócio todo e não entreguei, sabe? Pode Falei, crer. meu Deus, cara, como é que isso acontece comigo? Fui para Maldivas e não deu onda. Enfim. Mas aí, voltando, onde é que eu tava? Já esqueci de novo. A gente tava falando do off, de como era gravar com off, de, por exemplo, nessas viagens. Meu HD Não, falhou. fica tranquilo. Aí eu fui para uma trip do off que o nome era Em Busca do Último Paraíso. A gente ficou 2 meses num barco. E assim, é a convivência, a dificuldade, e é num barco 24 horas com a câmera ligada. Punk, assim, Imagino, de falar imagino. quando acorda com a câmera ali, às vezes eles têm que criar situações desconfortáveis para gerar conteúdo, sabe? Nossa, aí eles botavam a gente umas furadas que fica legal pra caramba. Depois, quando eu assisti, eu falei, pô, ainda bem que eu fiz isso. Mas na hora eu tava, porra, gente, eu acabei Perrengue. de almoçar, sabe? Deixa eu tirar uns 10 minutos, daqui a pouco a gente vai surfar de novo. Bati a cabeça, quase morri, aí corta o pé, não consegue surfar. Aí, sabe, é um monte de coisinha que não aparece a parte ruim. Pode crer. Parece como, foi legal, olha lá, top. Aí o das meninas, os por elas, era complicado porque aí sim tinha muita menina brigando para aparecer. Ali as competições voltaram. Apesar das meninas serem maioria amigas, maioria mesmo, assim, se não fossem era porque não se conheciam, assim, era difícil ter treta de fora, Pode mas crer. aí fazia lá dentro. Porque, cara, trip com essas meninas era Eram 10, punk, né? Umas assim. 10 meninas Pô, juntas, né? eram umas 10 meninas, assim, tipo, uma câmera e vai, quem é a melhor? Tipo, ah! Aí era aquela loucura, assim. Aí tiveram algumas que eu acabei não indo, que eu acho que foram as mais difíceis pelas minhas amigas, o que contaram, né, de roubada mesmo, assim, roubaram o trailer, aí não Pode sei, porque crer. tava frio, o mar tava storm, coisas assim que acontecem. Então as que eu fui foram todas de boa. Não me liguem agora, eu tô num podcast. Dá licença. Aí foi de boa, assim, as que eu fui, porque eu fui com muitas amigas. Aí na América Central, com a Chantala, que a gente acabou. Assim, lembrando, porque a Chantala é minha amiga de infância do surf. Então a gente cresceu Da juntas, hora. competindo juntas. E isso, nossa, é pra vida, né? Então a gente fez essa primeira por elas juntas. E foi assim, ó, uma união, parecia um reencontro de anos. E a gente, cara, ficou grudada, que nem, sério, grudada, assim, tipo best friends forever. E aí, o diretor, né, é o Thiago Arraes, e aí eu acho que ele viu, assim, a nossa proximidade, e como o Sinergia que programa, bateu na ali. época dele, da... Oi? A sinergia que teve entre vocês e tal. É, isso. E aí o programa acabou, a ideia veio do Thiago e da Joana, que era produtora da Raiz, e chegaram pra gente com a ideia de um programa. Então a ideia começou com eles e ela foi se moldando. Então o que a gente queria mesmo era que não houvesse essa competição. Ou seja, a gente tinha umas meninas de guia de cada estado, mas a gente queria mesmo era avisar no Instagram um dia antes que Pode que a crer. gente estava chegando. Tipo Para assim, ó, quem estamos chegando, Só para quem quem não puder ir, vamos sabe, surfar. só para quem não sabe, vamos dar um contexto pra galera que não acompanhou, que Isso, o Maré das obrigada. Maré das Marias, né, que era a Maré das Bárbara e a Marias. Chantala numa Kombi, numa van, Na viajando, Kombi. numa Kombi do E sul até o Nordeste, não era? a gente foi de Torres até Maracaípe. E aí a ideia era encontrando no meio do caminho surfistas, enfim, mulheres Isso, a pra. ideia era mostrar as mulheres que existem no surf e às vezes não têm oportunidade de aparecer, não têm oportunidade, de sair das suas cidades, não tem dinheiro, às vezes não tem tempo, tem família, tem trabalho, mas surfa pra caramba e se alguma marca descobrir que essa pessoa existe, pode haver o Pode crer, interesse e mudar a vida dessa pessoa. Então era muito a intenção de mostrar e dar oportunidade para quem não tem. Por isso que a gente foi para algumas cidades específicas. E aí no Nordeste foi onde mais bombou, né? Eu me arrepio todo, não dá para ver, mas eu tô toda arrepiada porque chegou lá, a gente via a escassez, né, do local e das oportunidades das meninas que às vezes não tinham nem
lugar na escola, assim, sabe? Então a gente conseguiu arrecadar várias coisas, e pranchas, Da e hora. supplies mesmo, assim, para as crianças surfarem, o que é muito pouco, perto do que dá para fazer. E a gente viu muita menina surfando muito bem. Tinha uma prancha para 10 meninas e todas que a gente viu surfando sabiam dar uma batida, sabiam. Então, Pode assim, crer. dá um equipamento para essas meninas, cara, que vocês vão ver o que que elas vão fazer. Tiveram meninas também do litoral paulista que eu tô vendo agora quebrando nos campeonatos. Tiveram duas meninas da Bahia que eu lembro que eu virei fã, assim, eu achei elas maravilhosas. Elas estão quebrando, estão no Dream Tour, estão no QS, estão com Pô, da hora. patrocínio. E eu não sei se teve a ver com Maré das Marias, mas foi lá a primeira vez que elas apareceram. Então, tipo assim, isso pode ter aberto uma porta, uma janela que seja, Não, foi um mas puta abriu. trabalho de vocês, exato. Então, isso aí foi o que mais. A gente teve retorno mesmo instantâneo, sabe? Tipo, na hora que a gente chegava nos lugares, e era trampo, porque era todo dia a gente naquela Aham. Kombi. A gente tinha um motorista na BR, mas nas cidades era sempre a Chantala, eu sempre fui a copilota, incomodando ela. Às vezes eu dirigia, só fazia merda. Falei, não, vai, deixa a Chantala aí. Eu adoro meu carro automático, me deixa. E aí a gente chegava nos lugares, as meninas queriam receber a gente, então era muito legal e a gente queria mostrar que a gente estava feliz também de estar na cidade delas. Então era churrasco toda vez que a gente chegava e tal, só que no outro dia, 5 horas da manhã, a gente tinha que Aí estar tinha que de pé sair. surfando, movimentando. E E vocês todo queriam que dia fosse de era um lugar surpresa, né? diferente. Você tava falando que o ideal era tentar avisar A um. gente meio que chegava. A gente até avisava um pouco antes, tipo assim, agora a gente está em Torres, aí a gente filmava o mapa na Kombi que a gente tinha desenhado. E a gente falava, ó, a gente vai até lá. Da Aí hora. quando a gente ia chegando, a gente meio que dava uma olhada nas previsões e via onde seria o melhor lugar para parar, assim, né? Porque a gente também já tinha que reservar, ir reservando pousada, tá? Porque a gente não dormia na Kombi. Porque daí não tinha como, né, gente? A galera, mas daí vocês não dormiam na Kombi? Não Pô, dorme mas tu? também já Eu aí quero também é dormir. demais, né? Ó, gente, eu fiquei ganhei uma hérnia de disco por causa dessa Aí, viagem, que ó. ele queria que eu dormisse na Kombi ainda. Dormia no Foram. caminho. Quanto tempo você falou que foi? Foram 60 dias, eu acho, Dois 50 e meses. poucos dias. 2 meses. Da hora. E assim, e aí, uma experiência, imagino, animal, né? Terminar é uma sensação de dever Nossa, cumprido, cara, imagino, né? Ainda mais falando das foi crianças e demais, tal. assim. E foi legal porque não tem como dar errado comigo com a Chantal. Tipo assim, realmente não tem como dar errado. Tipo, se uma das duas briga, a outra fica quieta, a gente já sabe lidar. Agora, quando é um time muito grande e a gente fica muito junto todos esses dias, é muito fácil dar treta. É muito fácil dar algum problema. E não deu nenhum, cara. Foi tudo muito tranquilo, assim, foi tudo muito maneiro. Então, isso também é uma coisa muito positiva desse programa, porque mesmo que não fosse comigo ou que eu não tivesse nada a ver, sempre havia nas viagens alguma coisinha acontecendo que quebrava a vibe, sabe? Pode Então, crer. o máximo que der para viajar, assim, em bom time, boa companhia, é melhor, porque daí sai um trabalho bem feito, Da hora. sabe? Para todo mundo, porque isso fez toda a diferença. Dá para ver que a gente fez com o coração, né? Então, Irado. só não teve a segunda temporada depois da pandemia, que até agora, Mas ó, tô tava. esperando. É isso que eu ia falar, mas tava no plano fazer uma segunda temporada. Então, na verdade, não estava no plano porque a gente queria ver como seria o retorno, né? Aham. E foi gigante. Foi o maior retorno que a gente já teve de qualquer trabalho, assim, tanto eu quanto a Chantala, quanto a produtora. Até hoje eu não sei, mas até então, na época, teria sido o maior retorno, porque essas pessoas que assistiram, era muita gente que Sim, participou. Então, essas pessoas que participaram avisaram os amigos, avisaram a família, e de todas as pessoas do sul ao nordeste. Então, cara, movimentou demais, assim, foi um dos programas que mais deu público mesmo, audiência. da E aí hora. eu pensei, né, legal, isso quer dizer que podemos ter uma segunda temporada. Aí veio pandemia logo em seguida, porque Pode foi crer. 2019, né, o programa, e passou durante a pandemia. E durante a pandemia,
Todas as minhas amigas patricinha resolveram aprender a surfar. E estão tudo surfando bem pra caramba. E só elas, tem 8 meninas. Só das minhas amigas que aprenderam a surfar, ou 10. Imagina no Brasil inteiro, que a gente vê o quanto Total. cresceu o surf feminino. Dá pra fazer um De dois tudo ponto que é zero tipo de fácil. competição, Um Maré das Marias porra, 2.0 aí fácil. tá muito. E só Sem o dúvida. quanto cresceu de lá pra cá, sabe? Então, mas tentamos e Aham. talvez a gente tente de novo, se tiver alguém aí interessado em produzir. Não, a Isso aí, produção a gente só ligar. fez, né, sem nada, mas é isso, né? A gente Da joga hora. no universo, e Eu ia te aí a perguntar, eu gente separei cata. aqui mais uma de viagem. Eu acho que você até falou, não sei se foi essa pra gravação desse Em Busca do Último Paraíso. Foi uma que eu ouvi ou eu li em algum lugar você falando que teve uma onda assinada por você, que foi uma onda. Bom, pra quem não sabe, quando eu falo assim, é que Ah, alguém surfou uma onda pela primeira vez, alguém descobriu uma onda. sim, Foi nessa viagem que você sim. falou? Foi, foi. Conta um Cara, pouco esse como é eu, que eu foi não isso. tenho noção onde é. Eu sei que é no sul do Eu fui a Pacífico, primeira a é perto surfar e de provavelmente a Salomão. última. Nunca mais vou voltar, nunca mais vou encontrar essa onda. Talvez nem foi a primeira, mas não tinha registro. Eu Pode falei, crer. olha, eu quero assinar essa porra. E tinha um monte de tubarão, cara, nesse lugar. Ó, Vários tubarão, só que era aonde é que era? tubarão black. Eu não sei se já era nas Ilhas Salomão, mas era no caminho pra lá. Tá, da hora. Entendeu? É porque era muito no meio do nada, assim. Era uma ilha muito perdida. Cara, eu vou. E tem um lugar que era perto que chamava Capinga Marangui. Da hora. Isso eu lembro, esse nome, eu não sei como. Mas Mas assim, eu lembro desse nome. era E a uma, ilha tri... parecia um smiley face, assim. era uma trip que você falou de 2 meses num barco, é isso? Isso, essa foi 2 meses num barco e era para explorar mesmo ondas nunca surfadas. Então, sucesso, deu altas ondas. E a gente foi para Ilhas Marshall e a gente foi naquele Indie Trader, que é um barco super clássico, né, do surf, da história do surf. Todos os campeões mundiais desde 1960 passaram por aquele Da barco. hora. Até onde eu estava, né? Depois eu não sei se os próximos também passaram, mas acredito que E sim. teve muita Ele era tão roubada? icônico que tinha até no joguinho do Kelly. Lembra do joguinho do Kelly? Que tinha o Lembro, barco lembro que tinha um da barcozinho ali da Quicksilver. Quicksilver. É esse barco que a gente Pô, que viajou, tipo louco. assim, com o Martin Daly, que é o cara que descobriu Mental Eye, Da hora. diversas ondas. Tipo, o cara sabe encontrar onda. Tipo, E aí você falou que ele é teve o cara. roubada, que você bateu cabeça. O que que aconteceu na viagem? Bati a cabeça. Quem me salvou foi o Paulo Moura. Sabe, fotógrafo campeão Sim, de bodyboard? sim, tô ligado. Bicampeão, ele ganhou, sei lá, não sei, ele ganhou milhões de vezes. Aham. Ele que estava sendo o videomaker, né, aquático da trip, e ele viu que eu não levantei. Eu desmaiei, eu bati a cabeça e eu não lembro onde eu bati, porque era um coral que tinha uma esponjinha em cima. Então eu posso ter batido no coral, até hoje eu não Pode sei. crer. Mas me deu uma concussão, então mexeu meu cérebro. Nisso eu apaguei, só que quando eu fui acordando, eu não enxergava. Eu fiquei 3 horas sem enxergar nada, achando que ia ficar cega para sempre, porque o cérebro tinha mexido. O desespero, assim, ó, E presa ali no da meio do vida, nada, que né? Imagina, tinha comunicação, tinha celular, como que era? cara, até tinha, mas fazia parte da experiência não usar nada. Então Entendi. tinha lugares, na verdade, que não tinha, mas existia tecnologia já para ter, Mas tinha mas eles sinal, queriam que tinha. fosse Se uma coisa precisasse bem alguma remota, coisa, assim. sei lá, uma urgência, emergência. Eles ligavam uma vez por dia pra gente mandar uma mensagem pra família. Na verdade, não era nem uma vez por dia, eu acho que era a cada 3 dias, assim. Minha mãe ficava doida, cara. Mas era assim. E nossa, experiência da minha vida. Realmente não teria como fazer essa trip do jeito que foi, sabe? Foi incrível, tipo, com o capitão que era, com o swell que tinha, com as coisas, sabe, que aconteceram. Aí eu lembro que foi com o Guile Brandão, que é do kite, com o Aham. Sifu. A gente falava muito de cerveja. A praia foi toda falada lá. Antes de sair, a gente já falava da praia pra caramba. Aí, com a Chloé Calmon e com a Juliana Meneghel. E Demais. elas me ajudaram demais, assim, quando eu tava desesperada, berrando nos prantos, porque eu tava cega.
Aí eu voltei a enxergar E depois de umas horas. Ah, depois de umas... Durou umas horas Até ainda. hoje tá meio embaçado, mas estamos aí. E foi nessa daí que você quase voltou mãe também? Oh, gente, foi Mas dessa. calma aí, antes. Cara, essa trip foi A Bárbara vai louca. explicar bem o que eu tô falando. Não foi que ela conheceu um Eu cara tenho uma... nas Ilhas Salomão e quase voltou mãe. Quase voltei com o canibal. Porra. Não, gente, é uma oportunidade para essas pessoas que são tipo aborígenas mesmo. Uma Tipo, cultura é um totalmente bagulho louco. diferente, né? Assim, do que imagino. A gente É, tá acostumado, né? Um mundo que a não, gente não total. conhece, né? Não, eles tinham uma das ilhas. O cara, assim, ó, vocês podem até rir de mim, mas ele falou isso. Que o rei deles, que eles tinham rei. Nas ilhas eles têm rei, né? Pode Que é crer. mais fácil comandar, enfim. E aí eles comeram o rei. Nossa. Fez umas merda lá, fizeram sopa do rei. Aí, ó. Pensou? Falei, nossa, eles recebendo a gente super bem, assim, né? Falei, Vai lá dar a volta num cara lá, imagina. Se eles comem o rei, imagina eu, você dar a volta num cara lá. eu morrendo de medo, medo de mostrar o ombro, tudo. Ai, meu Deus. Mas aí conta por que que Vamos você quase comer. voltou mãe. Eu sei um pouquinho Quase da voltei mãe, história. porque é uma oportunidade de uma vida melhor para essas crianças, ou uma vida diferente, porque mal sabem eles que existe uma vida bem pior. Então, assim, a vida deles, claro, é difícil, eles estão em ilhas super remotas, mas eles têm uma condição de vida, né? Vou Sim. dizer assim. Mas, tipo, para talvez dar outra oportunidade no futuro da criança. Aí eu fiquei com uma menina no colo, coisa mais linda, assim. Aí eu, né, simpatizei com ela, fiquei com ela o tempo todo no Mas você colo passou enquanto a gente dias ali, estava né? conhecendo. Numa ilha, é isso. A gente, porque a gente estava fugindo de dois furacões que estavam ao nosso encontro e a Só gente isso. fugiu para uma ilha que não estava nem no radar, assim. A gente achou uma ilha num atol lá e a gente tá, vamos se esconder aqui. De boa a viagem. E aí nisso, mas nesse lugar a gente ficou acho que uns 2, 3 dias, assim, não foi muito. Foi, acho que o máximo que a gente ficou em terra, inclusive. E aí, no segundo dia, de novo, a menininha apareceu lá, e aí eu fiquei com ela no colo, fiquei com ela ali, tranquilo. Quando a gente foi dar tchau, a mulher fazia assim, ó, take, take. Aí eu, take o quê? Take o quê? Como take? Eu olhava assim pro Silvestre, que era o diretor, né, desse programa, o Silvestre Stallone, o Camp. E aí ele falava assim: não, ela tá te dando a filha dela. Eu falei, mas gente, como assim? Nossa. Ela tá te dando? Se tu levar ela, se tu der mais 2 passos com ela, a mãe da criança vai sumir, tu vai ter que levar a criança? Eles fazem Isso isso, é não doido. é, tipo, tão bizarro, pra eles é comum? Falei, gente, eu falei, não, 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 não. Eu peguei, tipo, devolvi a criança meio rápido, assim. Fiquei com medo, cara, da mulher saiu. Aí eu contei pra minha mãe isso na volta. Falei, mãe, quase que tu é vó? Aí ela, com quem? Falei, não, quase que eu trouxe a criança pronta já. Quase que eu trouxe. Cara, e ela olhava no meu olho assim, eu falei, gente, Mas num deve ser uma momento experiência. diferente, Tudo olha, bem, tem esses teria perrengues e pego. tal, mas deve ser uma experiência surreal, né? Poder viver culturalmente, conhecer uma cultura que a gente nunca Imagina, só presa imaginaria. logo na. Que é essa criança que tu roubou aí? Imagina, gente. É uma experiência bizarra, porque tu se sente realmente distante do mundo. E quando eu voltei, eu não consegui voltar por um tempo, assim. Minha família até falou, tipo, Bárbara, volta. Onde tu tá? E eu tava lá nos coqueiros, lá, viajando. Tava em outro planeta, assim. Aí eu lembro que eu acho que eu vi. Vocês vão rir de novo. OVNIs e alienígenas. Aonde? Eu não Lá? sei se eu Cara, eu ficava olhando muito porque foi o céu mais estrelado que eu Pode vi na minha crer. vida, assim. Era muita estrela, porque a gente estava muito longe de qualquer tipo de civilização, assim. Tão Então eu acho que limpinho. isso, né? Nossa, aí eu via a estrela cadente como se nada, o tempo todo, tipo, nem não dava para fazer tanto pedido, sabe? Só Pode crer. agradecia toda vez que eu via. Mas aí eu comecei a ver umas coisas estranhas, começava, sabe, meio rápido demais. Aí eu tinha aquele app que dava para usar fora da internet, Uhum. que tu conseguia ver tipo a constelação. Eu não conseguia ver em tempo real Pode crer.
os aviões, assim, né? Mais os trajetos e tal. Mas aí tu conseguia ver, eu ficava pirando na constelação. Eu comecei a. Aí eu virei um bicho meio do mato, assim. O que ajudou a, de novo, ficar um pouco mais calma, porque eu, na época de competição, era muito brábara. Então, o acidente e essa viagem foram coisas para minha evolução Aham. pessoal, eu acho. Bom, a gente tá quase dando uma hora. Eu tenho mais três assuntos só pra gente falar. Ah, O legal. primeiro fala um pouco da sua parte de empreendedora, porque você falou que você foi fazer faculdade de moda e aí você começou a fazer, eram, não sei se é ou se eram, como que tá hoje isso, mas eram biquínis para as meninas surfarem? É isso? Foi assim que começou? Como é que é? Isso. Foi assim que começou. Eu fiz um biquíni. Antes da faculdade Mas de porque, moda, eu calma fiz um aí, não biquíni. tinha muito no mercado, é isso? Por isso, eu fiz um biquíni para surfar. Porque eu sempre tive muita vergonha de surfar de biquíni. E eu não sabia surfar de biquíni. Hoje em dia eu surfo qualquer biquíni, não tem esse problema. Mas quando eu tava ali, sei lá, com meus 15, 16, 17, enfim, eu tinha muita vergonha de surfar de biquíni. E eu achava os biquínis horríveis, os que eu encontrava de sunkini, essas Aham. coisas maiorzinhas assim. Aí eu vi a Claudinha, de novo, a culpada de tudo. Ela tava usando um biquíni da gringa, assim, muito irado, e eu pedi emprestado para tirar uma modelagem. E aí eu comecei a fazer os biquínis para mim. Aí eu fui no campeonato, uma amiga pediu. Aí eu comecei a fazer outros modelos, que daí eu comecei a desenvolver com a costureira. Pode E crer. aí eu comecei a entrar na parte de design, sempre gostei de desenhar, só que eu não sabia os termos técnicos. Eu só Aham. fazia uma modelagem num desenho e aí ela fazia o protótipo. E aí eu comprava os tecidos, enfim, aí eu começava a imaginar os biquínis para surfar e desenvolvia com a costureira. E aí eu ia nos campeonatos e vendia para as minhas amigas. Tipo, começou sem querer, virou uma marca. E inclusive com o meu nome, Bárbara Miller Biquínis, porque do nada era os biquínis da Bárbara Miller. Da onde o biquíni? Da Bárbara Miller. Eu falei, então vou botar a Bárbara Miller Biquínis, que eles vão encontrar, né? E tá até hoje, Aí, funciona, tá beleza. rolando. Então, aí eu fiz durante mais de 10 anos os biquínis e aí eu resolvi fazer uma loja. Assim que depois do Maré das Marias, eu abri uma loja chamada Escape, junto com a Amanda, que foi minha sócia, Aham. que é minha amiga, minha amigona até hoje. E aí a gente sempre teve o sonho assim de conseguir os vans mais style, mais diferente, mais tudo, e virou uma multimarcas. Daí Ah, acabou pode não crer. sendo só da Vans, foi uma multimarca, tinha outras marcas parceiras assim. E aí os meus biquínis também comecei a vender na loja, mas eu comecei a ficar sem tempo de fazer as coisas, Aham. porque ter uma loja, cara, Imagina. não dava tempo. Aí eu tava fazendo sem vontade, desleixada, tava aumentando muito o preço, não tava valendo a pena fazer mais com aquelas costureiras. Aí eu parei de fazer e fiquei só com a loja. Aí a gente ficou com a loja 2 anos, deu 3 anos, né? Com tudo, assim, na verdade. E aí a gente vendeu a loja. Aí a loja acabou, aí eu voltei mais, né, para fazer coisas com o surf, assim, que eu tava, fiquei muito na loja nesse período. E aí eu voltei para fazer mais coisas com surf, fazer mais vídeo e tal, viajar, tudo. E aí comecei uma nova marca. Só que como eu não quero fazer só biquínis, eu quero fazer streetwear também, porque eu gosto muito de roupa confortável e Tá. peças que não são da moda, peças atemporais, assim, Aham. peças confortáveis, simples, sem marca nenhuma, até porque às vezes a gente quer usar alguma coisa e não tem da marca que a gente é patrocinado, então é melhor usar uma que não tenha marca nenhuma. A Pode minha não crer. tem marca nenhuma. Ela é É totalmente, isso que eu ia te perguntar, se não sabe? teria, não rolaria nenhum conflito com patrocinador, com a Vans, por exemplo, e tal. Então, eu não uso essas peças, tipo assim, agora eu tô toda de Vans. Sujei de básica, olhando, né, agora. Agora eu tô toda de Vans, então eu uso domingo no churrasco, sabe? Pode Eu não crer. faço aquela mega propaganda e eles também apoiam essa liberdade de expressão, né? Vamos dizer, eu gosto de Pode fazer crer. peças, eu gosto de, sabe, usar os tecidos que eu sei que são reciclados e que tal, que Da tudo hora. tem um porquê. Eu só não tenho agora o financeiro para investir na minha própria marca, mas ela existe. Então eu voltei a fazer biquíni, comecei a fazer conjuntos de moletom,
Eu tenho várias modelagens prontas já de coisa mais fitness mesmo para academia, porque eu não gosto de nada de academia, mas a gente tem que malhar. Então é tudo preto, mas tudo de qualidade muito boa, assim. Então tem muita coisa legal de fitness que eu achei que eu jamais entraria, mas a gente precisa usar. A gente precisa malhar, que se parar, trava, querido. Eu já tô toda ferrada, Não, duas não dá hérnias pra de só disco, surfar, né? Não o dá só pra ombro pegar saindo do prancha e cair no lugar. mar, né? Não dá mais, dava, agora não dá mais, agora tem que cuidar da pele, das juntas, é muita Já já coisa vai ter que agora. cortar a cerveja, Bárbara. Não, jamais. Se isso é uma coisa, aquela agora eu vou ficar brava, agora tu vai ver a Bárbara. Se tem uma coisa que eu não vou tirar, é a cerveja. Vou Justo. diminuir, mas tirar não vou. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Aliás, marcas de cerveja, se quiserem A gente tem patrocinar que ser feliz também, também, estamos aí. Eu falo isso entendeu? porque sempre que entra no assunto, começar academia, fazer dieta e vamos passar no nutricionista. Ah, não, mas e a cerveja? Não Não, a precisa cerveja parar não. tudo. É, exatamente. Eu tenho uma nutricionista, a Clarissa, que é minha amiga. Aí eu falei, amiga, eu só vou se tu der um jeito de manter a cervejinha. Ela, claro, amigo, o vinhozinho também vai manter, é só saber a Ah, hora. tá ótimo aí, tá Porque se vendo? tu não tem regra nenhuma, fica demais, enxuta o balde demais. Então, tipo assim, ó, tu vai continuar comendo e bebendo tudo que tu quer, só maneira, entendeu? Justo, justo. Às vezes tem um casamento, a gente chuta o balde, beleza, mas não dá pra ser assim todo final de semana. Irado. Bom, só pra gente já caminhar pro fim, dois assuntos. Um, eu até deixei pra falar isso agora mais por fim, mas porque eu também não sei se é uma discussão já batida ou se gostam de conversar, mas eu acho que ainda é um assunto que tem que ser colocado em pauta, que é a questão do surf feminino, de ser uma mulher surfando. Você falou que você começou com 12, você tá com 32, são 20 anos aí já na estrada. Imagino que nesses 20 anos muita coisa deve ter mudado, eu espero que tenha muita coisa tenha mudado, mas eu imagino que também ainda deve rolar algum tipo de preconceito, algum tipo de machismo dentro do mar ou no meio. Eu queria mais te ouvir falar um pouco sobre esses anos aí como uma mulher inserida num esporte que é um pouco machista, né? Sempre foi. E tem aos poucos, assim, eu imagino que tenha sido quebrado um pouco isso, de alguma maneira. Eu espero que você confirme isso para torcer para que o mundo esteja caminhando para o lugar certo. Mas como é que você vê, assim, você sofreu muito antigamente, hoje você sofre menos? Dá para fazer dá para dizer que teve uma evolução? Como que anda esse cenário? Então, eu tenho certeza que evoluiu muito. Isso eu tenho que dizer. Eu vi vídeos até ontem mesmo de mulheres lá muito tempo atrás, começando a surfar, e os caras falando: eu não quero ver mulher na água. A mulher, ela cria músculos nos lugares errados. A mulher, ela fica muito masculina. A gente não quer ver mulher surfando. Elas ficam feias. E comentários super sexistas, assim. E aí eu vi como mudou. Porque hoje eu vejo muitos homens apoiando as mulheres, ajudando as mulheres. Claro que nem sempre foi assim. Quando eu comecei, nem tinha muitas assim na minha cidade, pelo menos, surfando. Então eu tinha até que competir com os meninos e eu escutava muito: ah, vai brincar de Barbie, vai lavar louça, o lugar de mulher não é na Pode água. crer. E eu não sei porque eu não levava tanto pro coração, eu só xingava de volta. Falava, ah, tu, seu viadinho. Entendeu? Falava um monte de Entendi. merda de volta também no mesmo escalão. Então eu acabava brigando com, sabe, no mesmo nível. Então acabava que eu não ouvia desaforo e não deixava isso acontecer. Mas eu fui crescendo e foram acontecendo outras coisas. Quando eu comecei a me sentir confortável de surfar de biquíni, eu comecei a ouvir também. Porque daí eu escutava, ah, gostosa, Pode botou esse crer. biquíni só pra vir surfar pra mostrar a bunda pros homens, né? Tipo, umas pessoas na minha cidade falando isso. Tipo, meu pai logo ali, e eu nem com biquíni pequeno, hoje em dia eu uso biquíni pequeno que for, que eu também não tô nem aí. Mas na época eu me importava muito e me doía, porque eu queria ser vista como uma surfista, Total. não uma pessoa vulgar, entendeu? Então, tipo, Imagino que para me doía você, muito, eu desculpa, saía mas d'água, imagino que para você não ainda conseguia tem o surfar. fato da beleza também, assim, de ser loirinha, de ter o olho Ah, eu claro, imagino que o estereótipo, né, o que as pessoas como deviam te ver ou te classificar ou te julgar ali, devia ser
A Sim, pior até, né? a minha mãe sempre me educou muito bem, assim, porque eu sem puxar o saco da mãe, Aham. aquela coisa, mas eu lembro que eu ficava muito triste, chorava horrores quando eu ouvia que eu só tinha patrocínio porque eu era loirinha de olho azul ou porque eu era mais feminina, e me xingavam horrores e eu queria responder coisas que não eram Pode crer. legais também. Só que eu ia perder a razão, então minha mãe ela falava assim, Bárbara, tu tem que entender que tu é privilegiada. E tu tem que entender que as meninas que estão te atacando não tiveram pai e mãe que apoiaram no surf, não deram prancha para elas, Aham. como tu ganhou prancha no Natal, entendeu? Eles não levavam elas nos campeonatinhos, não tiveram esse apoio. E sim, tu tem o privilégio de ser loira de olho azul. Talvez, infelizmente, as marcas vão olhar para isso como uma oportunidade de venda. Só que eles estão te vendo como produto, não como ser humano. Então só não deixa tu virar um produto. Total. E respeita que essas meninas não tiveram essas oportunidades. Tipo assim, pensa nisso, sabe? Não deixa passar despercebido que elas não estão aqui porque não lutaram para estar aqui. Não, elas lutam bem mais. Sim. Só que tu teve o privilégio e essa sorte. E tu também sabe surfar. Não tô dizendo que tu não sabe surfar, até porque na bateria não tem quem é mais Sim, sim, bonita, não total. tem cor da pele, não tem nada, entendeu? Na bateria é outra coisa. Então, isso sempre foi um assunto até que eu gosto de falar, porque eu entendo, eu não sou Aham. escrota, entendeu? E minha mãe sempre me ensinou Da hora. muito por esse lado, assim, enfim. A gente tá falando de outra coisa, eu me Não, a gente perdi tava agora. falando de evolução, se melhorou muito. Se, por exemplo, você falou que você botava o Ah, biquíni, aí eles mulheres no geral, né? te chamavam de gostosa, não sei o que. Você sente que mudou um. Isso, eu vejo minhas amigas passando por isso hoje. É, então aí na O que que rola. muda é como a gente se porta também. Pode crer. A mulher não é obrigada a bater de frente com o cara, até porque o que eu sentia era medo. Se eu responder o cara vai me afogar aqui, Total. ou ele vai me pegar quando eu sair da água. Então eu tinha medo de responder, medo de retrucar essas falas nojentas que eu ouvi não só aqui, mas em vários lugares. É isso que eu ia Então, te perguntar. É tipo, uma os coisa caras do Brasil ou na gringa também acontece muito? Como é que. mais no Brasil. Talvez porque eu moro aqui, vivi Tá, isso mais aqui, mas na gringa eu acho que tem um pouco mais de respeito, assim. E eu acho que as mulheres tomaram muito sozinhas por um fato que não são só as mulheres. Agora, hoje em dia, os surfistas da pandemia, os coviders, entendi. a galera começou a surfar sem saber de regra nenhuma. A galera Entendi. saiu entrando no mar no melhor pico, tipo, por exemplo, no Atalaia aqui, que tem um localismo bizarro. Tem gente aprendendo a surfar no pico do Atalaia, tipo, vocês vão morrer? Sabe? Respeitem os lugares, os locais, os surfistas que já são experientes. Por isso que eu digo, não é só a mulher que está sofrendo agora. Os caras estão tomando esporro o tempo todo de todo mundo e o surfista está cada vez com uma fama de ser mais escroto do que já tinha. Pode crer. Aí eu penso, vamos avisar os iniciantes, porque tem os iniciantes de 40, 50, tem vários Total. iniciantes, não é só criança que está iniciando agora, né? Tá meio que na moda, então tem muita gente começando no surf. Fala assim, não, vai mais lá pro ladinho. Aqui tem muita gente que surfa a onda inteira, pode ser atropelado, pode atrapalhar alguém, gerar briga, acidente, enfim, tem dado muito mais acidente hoje em dia, pela quantidade de pessoas que estão aprendendo a surfar e entram sem noção. Total. Isso, cara, basta quem já surfa avisar e tal, sabe? Eu acho que isso que tá acontecendo bastante hoje em dia. Mas com o fato de mulheres, eu acho que as mulheres aprenderam com a internet, com tudo isso, a se exporem mais. E aí os caras recuaram um pouco. Entendi. Eles estão morrendo de medo. Eles têm medo de fazer qualquer comentário dentro da água para uma mulher. Pra não ser Também não é exposto, para ser né? assim. É para ser igual. Tipo assim, se tu quer surfar de sunga, irmão, surfa, entendeu? Aham. Vai de boa. Se a gente quer surfar de biquíni, também deixa a gente em paz. É praia, estamos no mar, as pessoas estão de biquíni na areia. Não é como se a gente estivesse andando de skate no meio da rua de biquíni. Que também, se quiser, Exatamente. faça o que quer, mas eu digo.
estamos na praia, entendeu? Tipo, qual o problema? Ainda escuto muito assim sobre mulheres surfando de biquíni. Eu fiz o biquíni esse ano, a parte de cima ela ok, ela segura bem, a de baixo também segura, mas ela é pequena. Eu falei, quer usar? Usa. Não quer, não usa. Fiz outro maiozinho grandão assim, quase fica a bunda toda assim dentro. Tipo, ele é bem Aham. grandão, esse outro maiô se quiser. Mas, cara, o biquíni é pequeno, quer usar, usa, não quer, não usa. O negócio é saber responder. E eu sou meio louca, então faz tempo que não falo nada pra mim. Pode crer, da hora. Bom, e aí pra gente encerrar de vez o nosso papo aqui, eu queria falar sobre a experiência que você teve na WSL, que eu puxei lá no começo. Para quem não deve ter assistido, ou enfim, a Bárbara esteve ali na transmissão Sim, tá oficial da WSL Brasil, no evento do CT, né? No Vivo Rio Pro, Vivo Paga Nós aqui também. isso aí, Vivo. É, Apresentado por Bom, Corona. ali ao lado do Nada Edinho, que enfim, tal. Edinho e Renan comandando ali, né, na maior parte do tempo as Uhum. transmissões e tal, os comentários. Como é que foi o convite? Como é que foi recebê-lo? Como foi estar lá? Como foi participar? Foi a primeira vez que você fez alguma coisa nesse sentido? Foi! Cara, a primeira vez eu fiquei de cara, eu até pensei, meu, eles estão botando uma fé em mim que, de novo, lá no começo do Que nem podcast a gente você falou se sobre isso, botava. estão botando uma fé em mim que nem eu sei se eu consigo, mas que nem o meu irmão falou, Bárbara, tu entende de surf, tu vai falar de surf, eles sabem que tu não é uma jornalista, repórter, que vai entender todos os termos que usam, ou Pode tá crer. acostumada com um produtor aqui, outro ali, eu não consigo. Sabe, falar no celular e andar ao mesmo tempo, eu não consigo, é too much. Eu preciso fazer uma coisa de cada vez, senão não dá. E aí era muita coisa, assim, mas eu fui muito pelo que o meu irmão falou, tipo, se ele falou que eu entendo de surf, que é o cara mais crítico que eu já vi na vida, então eu acho que dá pra ir. Da hora. Aí eu fui sem pensar muito, fui morrendo de medo, mas toda vez que eu pensava eu bloqueava. Estudei assim sobre os atletas, mas cheguei lá não sabia nem meu nome, né? Aquelas luzes e não sei o que eu Pode crer. morrendo de medo. Falei três frases aí depois disso não parei Aham. mais de falar, igual aqui. Não, pode Mas falar. foi legal pra caramba e começou esse convite, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu tive uma experiência na Praia Mole, em Ah, tá. QS, e eu fiz as entrevistas pós-bateria, Sim, o que é mais difícil pra mim, porque eu acho que é uma coisa muito de repórter, tem que ser tá. repórter. Eu não sou uma repórter. Eu gosto de falar de surf. E eu prefiro sentar e trocar ideia do que fazer uma coisa muito ensaiada. Pode crer. Não dá certo. Então, assim, deu certo lá, foi legal, consegui concluir o trabalho, mas fiquei pensando, tipo, pô, eu tive que forçar muito, sabe? Não foi uma coisa muito natural pra Entendi. mim. Mas talvez porque foi Aí o eu pensei primeiro, né? comigo. Sim, eu achei demais, meu, eu tava no evento, vi toda a galera, né, da competição que eu não via há muito tempo, vi as meninas novinhas agora que estão tudo competindo, eu adoro todas elas, então, tipo, me traz um pouco de volta para esse mundo que Da eu hora. sinto falta, né, que eu vivi por um bom tempo. Aí eu pensei comigo mesma, assim, eu acho que eu só faria de novo se fosse no estúdio. Porque eu nem acho que eu mandei bem ali nas entrevistas, assim, eu não sei. Apesar de quem tá próximo fala que sim, eu não sei. Eu acho que podia ter sido bem melhor. E eu acho que eu ia gostar mais de fazer no estúdio. Aí tá, fiquei com isso na cabeça, mas não fui atrás. Entendi. E isso tem sido bom para minha vida, assim. Tudo que eu corro muito atrás e fico muito tentando pegar para mim, às vezes não é para ser meu. Então, deixa eu lá, joga pro universo. Se aparecer uma oportunidade, aí sim é a tua chance, né, de agarrar ou não. Aí, do nada, me chamaram para ser comentarista junto com a Edinho e com o Renan. Do nada, em Saquarema, eu falei, oi. E tava, acho que antes de começar o El Salvador, foi logo, tipo, É foi porque eventos rápido assim o próximos, convite. né? É, e eu já tinha viagem com a Vans, aí eu não ia conseguir assistir o El Salvador todo, que eu ia estar em outra função, assim, aí ai, tá, eu vou. Aí eu até tava com o Thomas, com a Yanka, com o Noah, com o pessoal Aham. do time da Vans, e foi lá que eu recebi.
Aí eu falei pra eles, eles, vai, cara. Eu falei, será? Vai, cara, vai, vai. Aí eles botaram uma pilha assim, eu falei, eu vou. Quer saber? Eu vou. Não sei É nem como isso. é, mas eu vou. Aí eu aceitei, eles também aceitaram, deu tudo muito certo, assim, o Edinho e o Renan me recebendo, cara. Melhor do que eu esperava, porque às vezes é chato receber alguém novo. Ah, mas eles são Não, muito gente boa, os não é que dois é são muito chato, gente mas boa. sabe, às vezes dá uma preguiça, tipo, ó, já tá tudo certo, agora do nada veio uma mina aí, do nada. Aí eu cheguei assim, né, com o rabinho no meio das pernas, tranquila na minha, eles já começaram a zoar. Eu falei, ah, Ilfa, graças a Deus, vamos zoar. Uma Porque transição bem aí leve eu também, me né? Uma sinto, transição bem é o meu eu, tranquila. quando eu começo a zoar. Exato. É, então, isso que eu ouvi dizer que foi leve, foi tranquilo, assim, ninguém tentou sobressair ninguém, que eu acho que é muito importante. Às vezes a pessoa tem essa oportunidade, quer falar demais, sabe? Às vezes é chato em algum tópico, a gente estava sempre trocando Ah, muito de tópico, assim, rápido e tal. Isso foi bem legal. Eles me ajudaram bastante, porque é muito novo, né? Produtor falando aqui, aí tem que ligar o microfone ali, tirar o som dali, não sei do que. Mesmo que seja uma coisa normal para quem faz todo dia, eu tava. Eles, Bárbara, dá para ouvir tu respirando, e tipo, tava na propaganda. Eu falei, meu Deus, imagina eu falo um negócio. você Então era ficava com um muito ponto no fácil. ouvido, é isso? Eu ficava e com o produtor também, dos dois lados. Era uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, o Renan ali, ou o Edinho, as telas A ali, e bateria eu ainda tinha que rolando. pensar. Ai, cara, que coisa. Então era Mas você complicadinho, assim, curtiu. mas eu curti muito, cara. Curti muito e eu fui como uma substituta da Maíra, né? Que foi Sim. fazer para os gringos em Saquarema. É que normalmente Então ela eu tá na falei com ela bancada um e dessa pouco vez ela assim, foi fazer a reportagem ali, é né? que ela tá na bancada oficial com o Edinho e com o Renan. Exato. E aí eu fui lá manter a cadeira quentinha pra ela, né? Pra ela voltar, que aí volta em feed. Mas eu amei, cara, achei muito legal, assim. E, pô, estúdio demais. A equipe toda da WSL foi muito legal, assim, comigo, me deixaram super confortável numa casa legal pra caramba. Então, tipo, todos os detalhes, assim, pensados pra te fazer bem, sabe? Da Tudo hora. tranquilo. Me mandaram vários arquivos e PDFs dos atletas e coisas para a gente estudar. Se tiver mais Então uma, isso só ajudou ligar. bastante. Tamo aí, galera. Da hora. E agora, de Tamo fato, pra aí. Não, gente. ele sabe, ele sabe. Eu falei, gente, contem comigo. Não quero roubar o lugar de ninguém, jamais, mas se quiserem adicionar, tamo aí, Tamo aí pra entendeu? somar, é Quando isso. alguém não. É, isso aí, vamos somar. Da hora. E aí, só pra gente fechar, qual tem algum próximo passo aí? Alguma coisa que você nunca fez, que você queira fazer? Como é que tá o curto, médio prazo aí, sei lá? Tem alguma coisa em mente? Ou é produzir mais mesmo surf? Bom, É cair mais no surf? Como que tá isso? eu tô fazendo um projeto agora que eu tô bem feliz. Vou falar nele porque eu só penso nisso esses últimos dias. Que vai ser um vídeo com a Vans, né? Que a gente lança todo ano um vídeo legal, assim. Esse ano tô fazendo um bem pessoal, assim. Então, quem vai Da produzir, hora. vai editar são amigos meus, que é a Amandinha, que é a minha ex-sócia, e o namorado dela. Aí eu tenho uma amiga que é fotógrafa e videomaker da Aquática, que é a Paloma. Eu tenho outra amiga que é a Karina. E todas são videomakers e são meus amigos próximos que eu vejo, tipo, toda semana mesmo. E eu Pô, da nunca hora. me envolvi tanto num projeto. Porque quando é um projeto já pago pela empresa, seja o Canal Off, seja Van, seja Snap, enfim, já tem o jeito deles de fazer. Acaba Aham. que eu não me envolvo muito na edição, na captação, na direção, e é a primeira vez que eu vou realmente dirigir um negócio e fazer a doideira que eu quero e mostrar coisas que são importantes para mim, que é a minha família, meus amigos, meu cachorro. Quer dizer, meu cachorro Ah, eu não, gosto não vai ser bastante. só surf, Mas então. uma coisa Vai, mais vai além do íntima, assim. surf. É mais, é mais surf, mas vai ter bastante imagem mais íntima, assim, mais Da hora, pessoal, da sabe? hora. Vou fazer uma trip com as minhas amigas para Bahia, a gente vai captar bastante coisa lá também. Então, eu tô bem empolgada com essa produção que a gente vai fazer e, de repente, umas premieres no final do ano. E a trilha sonora vai ser muito legal, que ela vai ser ao vivo. Então, toda vez que a gente fizer uma Porra. premiere, vai estar a banda
fazendo a Pô, trilha da sonora hora. junto. Então, isso aí, eu quero unir o máximo que eu puder de. Eu quero fazer animação gráfica também por cima do vídeo. Então, música, arte e surf, assim, mais unido do que nunca, né? Desse Irado. E é projeto. pra Vai ser sair bem legal. quando? E agora vamos deixar todo mundo doido que tá trabalhando comigo. É para sair dia 1º de dezembro. Aí, ó lá, Temos ó. uns meses para fazer. Seis, É que seis a gente meses, tá 5 meses. a gente vai começar agora. É tipo uma coisa de agora, assim. Então a gente tem esses meses aí para fazer. Mas vai dar tudo certo. Sempre Já dá. fica a pressão pra todo mundo aí, sem pressão. É Já isso fica aí, aí o recado. já tá na internet aí, agora trabalha, galera. Não, mas vai ser bem legal porque a gente vai viajar juntas também. E a gente tem muita coisa legal aqui na região, sabe? E ano passado a minha ideia era fazer uma coisa mais local. Eu quero fazer só no Brasil esse ano. Eu queria fazer ano Da hora. passado isso, e aí eu quebrei a coluna. E aí eu tive que ficar sem surfar uns Putz. meses, gerou uma hérnia de disco. Aí eu fiquei muito tempo sem surfar, acabei fazendo praticamente o vídeo todo em Mentawai, que foi quando eu voltei a surfar. Voltei a Aham. surfar lá já. Eu falei, é que já estava pago, entendeu? Já estava Bom, já mais de um tá ano pago, não pago. ia dar para não ir. Aí eu falei, não, eu vou assim mesmo, pela metade, mas salvou o vídeo. Então esse ano eu vou fazer bem local, quero fazer aqui na Praia Brava, em Balneário, em Navegantes, quero ir mais para o sul também, para Guarda, para o Rosa, Irado, Mariscal. irado. Quero fazer aqui. Bom, demais, Bahia, Ceará. demais. Meu, só te E é agradecer. isso, é isso que eu tenho Obrigado. nos planos. Obrigado Eu acho que pelo. tem mais coisa aí, mas eu aviso depois. Tá bom. Ó, a gente pode fazer um no final do ano. Falou. Vamos fazer um no meio de dezembro, porque a gente já fala Vamos! de quando lançou. A gente já O vai ter, a gente vídeo, assiste, isso. faz uma divulgaçãozinha do vídeo. Aí Acho uma já tem boa. um calendáriozinho de Premiere. E aí você conta o Boa! resto também. Acho uma ótima. Ainda bem que tem pessoas que me ajudam, entendeu? Que senão eu deixo Não passar é as muito, coisas, ó. não é muito grande, mas a gente tenta. A gente vai todo mundo se Claro que ajudando, é. um dia a gente chega lá. Estamos somando junto. Bárbara, só te É isso. agradecer, viu? Obrigado, obrigado por topar bater esse papo aqui Obrigada comigo hoje. demais. Desculpa de novo ficar te torrando lá no Instagram. Acho que eu mandei umas Não, 60 mensagens gente. seguidas pra Bárbara. Porque Ai, assim, eu não fico muito enchendo o saco, eu não mas eu, respondo. eu, eu mandei a primeira e ela de cara ela respondeu, sei lá, faz uns 5 meses. Ela respondeu, não, vamos, legal, demais. E aí eu mandava Passou mais 5 meses. e aí passaram mais 5 meses e aí eu falei, bom, ela queria. Às vezes ela não tá vendo as mensagens, sei lá. Então, desculpa a minha Então, cara, isso aí insistência, é a mas história da minha vida. Não, eu preciso que insista. Às vezes, desculpa eu, porque na verdade é um saco, né? Insistir, mas eu preciso. Porque as minhas amigas, cara, elas ficam malucas. Tipo, eu não respondo eu sou mesmo. meio assim E não é que eu também. não quero responder. Eu não vejo. A pessoa tá, mas eu te mandei 10 direct. Eu falei, mas eu não vi, eu não abri, eu não sei, eu não lembro que isso existe. Sei Tipo, não como é. vejo stories. É uma coisa que o meu cérebro não, entendeu? Não captou, mas dá certo. Me liga. Quando liga, eu atendo. Minha Eu vou família fica publicar me no meu ligando. Instagram, vou te marcar e vou te lembrar para você dar uma repostada, me ajudar na divulgação Isso, do nosso isso. papo. Mas, meu, só te Não, agradecer. isso eu vou lembrar. Obrigado Aí chá pelo, é demais, né? obrigado pelo papo aí. Você falou lá no começo que quando eu não gosto durava. Eu falei, minha meta é passar os 15 minutos, que ela falou que se ela não gostar, ela vai ficar quietinha. Então espero que tenha Não, e sido tudo eu tenho bem. horário 3h30. Olha lá, ó. Eu já ia desmarcar meu horário das 3h30, mas não vou, vai dar Não, tempo. boa. Mas Então, meu, falei obrigado pelos cotovelos. para quem Deixei nem quiser falar. aí, só não esquece de se inscrever, curte o canal aí, dá um clique só, comenta, comentem sobre Bárbara, comentem sobre o meu trabalho, indiquem pra galera. Obrigado, viu? Valeu. Brigadão, valeu demais, amei. Semana que vem a gente volta com mais um convidado.